A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus, amém? Hoje, meus amados irmãos, nós vamos começar um estudo que é pequeno. Não tenho certeza quantos áudios vai dar não, mas eu sei que ele é pequeno. Então nós vamos falar sobre a dracma perdida. Nós vamos fazer um estudo assim para trazer um pouco de reflexão e entender um pouco sobre essa situação, a dracma perdida, né? E nós vamos estudar isso para que algumas pessoas possam tomar cuidado com o teu esposo, tomar cuidado com a tua esposa, tomar cuidado com o seu relacionamento, tomar cuidado com a sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, para não haver a perca, porque podemos perder as coisas, né? E se não zelarmos, podemos pagar um alto preço. Então, esse tema de hoje vai retratar um pouco sobre isso. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Vamos lá? É Mateus, Marcos, você já acha Lucas. Aí em Lucas eu quero que você procure o capítulo 15 e o versículo 8. Somente um versículo a gente vai esmiuçá-lo, né? Ele diz assim, ó, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, eu disse 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 9. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos porque já achei, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Bom, nós vamos entender um pouquinho essa história bem a fundo, né? Essa mulher perdeu uma dracma. E aí ela fez uma coisa, ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência até achar. Quando ela achou, ela chamou as amigas para festejar. É bem sabido que essa mensagem se enquadra muito, que eu sou pregador, meus irmãos, eu sou palestrante e pregador, então eu sei do que eu estou falando. Essa passagem se enquadra, se encaixa muito com pessoas que estão lá fora. Não é a mensagem que eu quero trazer hoje, mas estou só dizendo um pequeno cabeçalho. Então essa mensagem, ela retrata pessoas que saíram da igreja, né? O pastor perdeu aquela dracma e aí ele tem que procurar. Às vezes, nós perdemos dracmas como irmãos na fé. Então nós temos que entender como achar essa dracma. A dracma foi perdida. E como que a gente pode achar? Existe uma solução e uma maneira de achar essa dracma, né? O texto nos diz no versículo 8 que é perdido, mas tem jeito de achar. Então nós vamos entender um pouquinho agora. O assunto que eu quero falar hoje não é nada sobre varões ou varoas que saiu da casa de Deus, né? Mas vamos começar pelo começo. Primeiro, o que é dracma? Talvez você não tenha conhecimento do que é dracma. E aí você usa o pastor Alex para te explicar. E eu vou fazer isso agora. Há muitos ouvintes meus que não têm conhecimento, mas eu te aconselho o seguinte, né? Compre um dicionário bíblico. Compre. Tenha sempre na sua casa um dicionário bíblico. Por quê? Porque a Bíblia, ela resguarda muita palavra antiga, que na realidade você poderia falar, então eu vou comprar a Bíblia com a linguagem de hoje. Eu não gosto, particularmente eu não gosto, gosto muito de ficar na tradicional, mas fica pelo seu critério. Bom, dracma é o nome que se dava a uma moeda na época, tá entendendo? Ela era uma moeda que era utilizada lá na antiga Grécia, meus irmãos. E também em alguns reinos do Oriente Médio. Então essa moeda ficava ali nas circunvizinhas do Oriente Médio e também na Grécia Antiga, né? Então ela era uma moeda. Agora, o nosso texto de Lucas 15:8 diz que essa mulher perdeu uma moeda. Ela tinha 10 e perdeu uma moeda. Às vezes eu costumo falar assim com alguns amigos meus, olha, eu tenho muita facilidade de achar moedas no chão. E o que acontece, né? Quando eu acho 10 centavos, eu muito me alegro. Aí as pessoas falam, poxa, mas é só 10 centavos. Sim, tenta comprar alguma coisa faltando 10 centavos. Muitas pessoas não deixam. Tenta pagar uma passagem faltando 10 centavos. Muitos cobradores não deixam.
Tá entendendo? Para complementar R$1, nunca ele vai ser R$1 só com 90 centavos. Ele só vira R$1 quando ele tem 10 centavos completando totalidade. Então entenda que para completar, a palavra completo, para ficar completo, se está faltando um, não está completo. Ela tinha 10, perdeu um, não está completo. A sua igreja tinha 10, perdeu um, não está completo. Está entendendo? Antigamente na sua mesa, na sua casa, sentavam 4 pessoas, a mulher, o pai e os 2 filhos na mesa. Um já não come mais, ele só fica no celular e comendo no sofá. Perdeu uma dracma. Você perdeu uma dracma. Outrora você beijava os seus filhos te beijavam e te respeitavam. Hoje ele não te respeita mais. Perdeu uma dracma. Você necessita buscar essa dracma. Então, nós compreendemos aqui que essa mulher, ela na casa dela, dentro da casa dela, ela perdeu uma dracma. Ela tinha 10 e uma dracma ela perdeu. Mas vamos entender uma coisinha só para botar um peso nessa história. Olha só. Uma dracma, ela tinha o valor de um denário. Denário era uma moeda romana, então uma dracma e um denário era o mesmo valor, as duas moedas tinham o mesmo valor. Só que no Império Romano, eles pagavam o salário de um dia com uma dracma, tá entendendo? Então peraí, essa mulher ela não perdeu uma dracma, ela perdeu um salário, um dia de trabalho, tá entendendo? Não importa se você trabalhava meio-dia e aquilo foi o seu dia de trabalho, aquele ali é a sua dracma. Se é o dia inteiro, aquele ali é o seu trabalho, é a sua dracma. Então, uma dracma equivalia a um salário. Então, significa que quando ela perdeu uma dracma, eu quero colocar um pouquinho de peso nessa história. Ela perdeu um salário. E perdendo um salário, agora essa mulher, ela não sabe bem o que fazer porque está faltando um salário ali. Ela tem que achar esse um salário. Ela não perdeu qualquer moeda, tá entendendo? Ela perdeu um salário. Seria isso, uma dracma, uma grande quantia em dinheiro. Mas não é que eu quero dizer assim que nós vamos falar de money, de dinheiro, de tutu, de grana. Não, eu quero falar bem especificamente, a dracmas que você perdeu na vida. Não de dinheiro, mas como pessoas. Alguém que tinha muito valor. Qual é a atitude de quem perde? Fala pra mim. Se acomodar e ficar quieto? Qual é a atitude de quem perdeu? Eu tenho pessoas no meu WhatsApp que estão lutando por algo que perdeu. E não estão desistindo. Lembra dos áudios do Cafezinho com Jesus? Desistir jamais? Operando o coração, desistir jamais. Tudo isso é para você ter um quê? Um apoio espiritual para buscar a vitória. Você não pode deixar isso acontecer. Tá entendendo? Então agora essa mulher, ela perdeu uma dracma e ela também tem que ir atrás. Então, vamos esmiuçar esse versículo de Lucas 15:8. Vamos entender. Primeiro ela acendeu a candeia. Pastor, eu também não sei o que é candeia. Candeia é um tipo de lamparina, tá? Tem um pavio que é aceso, ela fica a parte de dentro molhada no azeite e ali vai queimando e segurando acesa enquanto tem azeite na lamparina, tá entendendo? Então ela acendeu a candeia. Então, se ela acendeu a candeia, é porque ela foi buscar na onde ela perdeu. E ela perdeu num lugar escuro. Olha aí que estreito. Ela suspeita que a dracma dela, ela perdeu num lugar escuro. A Bíblia fala que escuridão é trevas, então ela perdeu nas trevas. Sabe quanto crente tinha dons? Foi brincar nas trevas e perdeu? Sabe quanta pessoa tinha confiabilidade com o patrão, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais? Foi brincar nas trevas e perdeu? Foi se mexer com coisa que não podia mexer. Aqui a primeira ação dela, a primeira coisa que você tem que fazer para achar a sua dracma perdida é acender. Precisa de luz, porque onde você perdeu estava escuro. Só perdeu porque estava no escuro. Então se você é um crente e perdeu no escuro, está na hora de acender a lamparina. Acenda a candeia.
Só que a candeia é alimentada por azeite, então busque azeite. Para que tenha luz na sua lamparina. Para que você acenda e vá atrás da sua dracma que você perdeu. Esse é o primeiro ponto. Eu vou parar aqui. Eu não vou continuar não. Quero deixar você com um gostinho de quero mais. Tá indo pro trabalho? Tá acordando agora? Mas é só amanhã você vai ter mais um cafezinho. Olha só, meus irmãos. Ela perdeu a dracma. Mas ela vai ensinar também de como achar a dracma. Tá? Então, não se desespere. Não fique triste não. A dracma que você perdeu, essa mesmo você vai achar. Meus amados irmãos, hoje eu quero mandar um abraço e um feliz aniversário para minha irmã Daniele Machado. Parabéns, minha varoa. Daniele Machado, um grande abraço para você. Ela é de Maricá, Rio de Janeiro, tá? Tá fazendo aniversário hoje. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Olha só, um abraço para todos do Rio de Janeiro, né? Esse ano estarei no Paraná, ano que vem no Rio de Janeiro, tem aí algumas agendas. Aproveitando, já vou falar da minha agenda, né? Hoje à noite, meus irmãos, estarei pregando em Mogi das Cruzes, amém? Os irmãos que quiserem prestigiar a palavra de Deus e dar glória a Deus com a gente, é só você comparecer em Mogi das Cruzes, no bairro Paulista, na rua Edith Inácio da Silva, número 565. Vai lá dar um abraço no pastor Alex e dar glória a Deus para Jesus. Esteja lá conosco, estaremos adorando a Deus hoje à noite. Amém? Deus abençoe profundamente, meus irmãos. Agora eu quero aqui estender um pouco a mais aqui, meus irmãos, esse áudio e mandar um abraço para uma família, tá? Eu quero mandar um abraço para as minhas amiguinhas, as irmãs Manu e Emily. Um grande abraço para as duas amigas que eu tenho, a Manu e a Emily. Elas são filhas do casal abençoado, a irmã Priscila e o diácono Wendel. Varão, um grande abraço e parabéns pela família. Eles moram na cidade de Ubá, Minas Gerais, e são da Assembleia de Deus Ministério Bom Pastor, né? Tá aí. Essa pequena Manu me chama de tio Alex. Um grande abraço para ela e para a irmãzinha dela, Emily. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã.